Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Meu nome é Euripe, eu sou professora de Biologia e Ciências e hoje nós vamos conversar sobre medicamentos. Medicamentos está no PET 4, na semana 5. Na aula de hoje, nós vamos conhecer os riscos da automedicação, diferenciar fármaco, medicamento e drogas, explicar o padrão da utilização dos medicamentos, como mau uso, uso e abuso. Compreender o mecanismo da cura e prevenção das doenças através da alimentação. Para desenvolver essa temática, de acordo com as habilidades propostas, nós vamos dividi-la em 4 aulas. A aula de hoje nós vamos ver o medicamento, os riscos da automedicação e o padrão de utilização e a cura. Nas próximas aulas nós vamos ver descoberta da penicilina, bioética, com ênfase em vacina, e ética e conhecimento com ênfase em células-tronco. Qual que é a diferença entre fármaco, medicamento e drogas? Os remédios são medicamentos que podem ter diversas formas, como comprimidos, gotas, xarope, pílulas e outros. Os fármacos é o princípio ativo dos medicamentos. O fármaco é a substância química, é a base principal responsável pelo efeito dos remédios, desenvolvido para fins curativos. Fármaco, toda substância capaz de modificar o organismo, sendo utilizado sempre em benefício da pessoa que o ingere. São medicamentos que utilizamos para aliviar ou curar doenças, por exemplo, a dipirona, o AS, a amoxicilina. As drogas, como nós já vimos nas aulas anteriores, são substâncias capazes de modificar o organismo com ou sem intenção de beneficiar o usuário. Como, por exemplo, a maconha, a cocaína, o êxtase, E a gente tem dentro disso as drogas que são lícitas e essas que a gente citou que são ilícitas. O padrão de utilização dos medicamentos: uso, o mau uso e o abuso. O exemplo prático do uso é quando, por exemplo, o indivíduo ele vai no médico. Ele recebe uma receita do médico, por exemplo, um clonazepam, que é o famoso Rivotril. É um tipo de ansiolítico para aliviar os sintomas da ansiedade. Porém, o médico orientou a utilização do medicamento apenas nos momentos de crise, de ansiedade ou insônia. Aí, se a pessoa estiver usando dentro disso, está dentro do uso. Se, por exemplo, o medicamento tiver sido prescrito para uma pessoa da família, sua avó ou sua mãe, por exemplo, e você utilizar a medicação porque você está se sentindo ansioso por ocasião de uma prova, ou então o seu irmão mais velho, que a prova do Enem está chegando, Ele começa a utilizar o medicamento, porque ele também está ansioso, sem a prescrição médica, porque o remédio não é para ele, é para a avó ou para a mãe, no caso que a gente está citando o exemplo. Então, tanto você quanto o seu irmão está fazendo mau uso dessa medicação, dessa substância, porque não é para você, não tem prescrição médica para você. Abuso. O abuso seria, por exemplo, a própria pessoa para quem o médico receitou o medicamento com determinada dosagem. Ela vai utilizar por mais vezes aquele medicamento, vamos supor que ele pediu para ela tomar sempre à noite, ela toma 3 vezes por dia. Isso é configurado como mau uso. Um abuso. Prescrito, ela vai cometer abuso do medicamento. Então, o mau uso e o abuso vai ser configurado como uma droga. Exceto nos casos em que as doses maiores ou extras forem permitidas e prescritas por causa de uma crise de ansiedade. Aí o médico é que vai falar isso, que vai aumentar a quantidade caso a pessoa precise, numa consulta médica. Você já pensou em utilizar a comida como remédio? Sim, os alimentos que você tem no dia a dia, fazendo bom uso deles, eles vão prevenir várias doenças. Vamos ver? Alimentação com medicamento. Olha, aí a gente tem verdura, legume, frutas,
Tudo isso vai nos ajudar a ter uma saúde legal. Por que investir em uma alimentação saudável? Que o seu remédio seja seu alimento e que seu alimento seja seu remédio. Quem falou essa frase foi Hipócrates, há mais de 2.400 anos. E cada vez mais a ciência comprova a relação estreita entre o hábito de alimentar e a diminuição dos riscos de doenças. Então, Hipócrates estava certo, né? Vai diminuir, então, o risco de doenças crônicas e também a importância, né, desses alimentos no tratamento das enfermidades. Se cada parte do nosso organismo receber o material que necessita para funcionar, normalmente a resposta a isso vai ser a saúde. O que você come? E o que você é preciso comer para a gente ficar saudável? Vocês já pensaram nisso? Então, isso aqui é uma dinâmica interessante. Você pode fazer com seus amigos ou sugerir para a professora da sua escola, tá? É uma dinâmica assim. Você vai recortar de revista ou aqueles encartes que vem em supermercado, os alimentos ali. Aí, um dos bonequinhos, e são todos os alunos, tá, gente? Vão lá e vão pregar o que eles julgam que é saudável. E no outro bonequinho que está com a cara assim mais fechada, né, o alegre é o que está certinho. Os alimentos que você considera saudável. E os que você não considera saudável, vai no bonequinho que está com a carinha assim. Porém, gente, a gente ri tanto e brinca tanto com isso, porque às vezes o aluno pensa que é saudável algo que não é. Então é interessante depois o professor olhando, né, os alimentos e comentando com os alunos para eles gravarem o que é. Vocês acreditam que tinha até refrigerante no saudável? Refrigerante não é saudável, tá certo? Um suco natural mais saudável. Então, sem medo de errar, com os olhos fechados, gente. Arroz, feijão, é a melhor escolha. Ali tem uma carninha, a gente sabe que a carne não está barata, mas uma carne, né, que a gente puder fazer uso. Não precisa ser uma carne de primeira, mas o que a gente puder comprar, ter no prato, né? Um ovinho também, que o ovo também é saudável, tá certo? Ali tem verdura, né, folhas, tem legumes. Então, um pratinho assim diversificado e coloridinho é o melhor, ao invés de fast food, né? Ao invés das coisas que a gente come, assim, aqueles lanchinhos que tem tudo menos o que precisa, esses não pode. Mas, afinal, será que os alimentos são fonte de saúde e previnem doenças? Alimentação saudável é aquela que oferece ao corpo os nutrientes necessários para o seu bom funcionamento, permitindo que o indivíduo tenha uma saúde equilibrada e uma boa qualidade de vida. No entanto, não basta consumir salada e evitar gordura. Uma alimentação saudável existe quando há uma ingestão balanceada de nutrientes e vitaminas, considerando uma correta proporção de consumo de proteínas, gorduras, carboidratos, fibras, entre outros. Então, nós trouxemos aqui para vocês alguns minerais e onde que vocês vão encontrar, porque não adianta só falar que é bom sem a gente saber onde, né? Quais alimentos. Então, onde o sódio, né? O cloreto e o sódio, cloreto e sódio. O sal de cozinha, mas não pode usar muito, é um pouquinho, né? Mas tem que usar. A carne vermelha, a carne de porco, sardinha, queijo, azeitona, pão de milho, batata frita. Mas não é batata frita todo dia não, viu, gente? Muita gordura não é bom. A função desses alimentos: equilíbrio ácido-base, função dos nervos e músculos. A deficiência deles, a concentração baixa de sódio no sangue, gera até confusão mental e coma, porque é ele que vai fazer a bomba de sódio e potássio, que vocês vão estudar mais à frente. O potássio, ele vai ser encontrado no leite, banana, ameixa e passas. A função dos nervos e músculos, equilíbrio ácido básico e hídrico. A concentração baixa de potássio no sangue causa paralisia e distúrbio cardíaco. O cálcio, que é importantíssimo para os ossos, ainda mais vocês que estão em fase de crescimento, né? Os ossos precisam de estar fortes. Onde que é encontrado o cálcio? No leite,
nos produtos derivados do leite, né, nos laticínios, carne vermelha, peixe, ovo, produto de cereais, vagens ali entraria o feijão, tá, gente? Feijão é importantíssimo. Nem que seja um pouquinho, você tem que comer por dia, pelo menos uma vez ao dia. Frutas e vegetais. Qual que é a função do cálcio? Formação dos ossos e dos dentes, quando a gente quer ter dentes sadios, fortes, coagulação sanguínea, função dos nervos e músculos e o ritmo cardíaco normal. O fósforo, né, encontrado no leite, no queijo, na carne vermelha, a função é a formação de ossos e dentes, o equilíbrio ácido básico e componentes dos ácidos nucleicos, produção de energia dentro das células. O magnésio, né, vegetais folhosos, então as verduras todas de folha, cereais, frutos do mar, formação dos ossos e dentes, função dos nervos e músculos, ativação de enzimas. Nosso corpo trabalha sempre com ativação de enzimas. O ferro, importantíssimo, feijão, farinha de soja, carne bovina, rins, fígado, os miúdos, né, ali do boi, o fígado do boi, por exemplo, importante para o ferro. Favas, vagens, que seria o feijão, né, pêssegos. No entanto, menos de 20% do ferro da dieta são absorvidos pelo organismo. A função dele, formação de enzimas, as quais modificam muitas reações químicas no corpo. E dos principais componentes dos eritrócitos, das células, né, vermelhas do sangue e das células musculares. A deficiência do ferro vai causar anemia, dificuldade de deglutição, de engolir, unhas fracas, né, formato de colher, aquelas unhas abertas, alteração intestinal, diminuição do rendimento do trabalho. Trabalho é qualquer coisa útil que você faça, tá? Na idade de vocês não trabalham fora, mas trabalham em casa, fazendo alguma coisa da casa, os exercícios da escola, tudo é trabalho. Comprometimento da capacidade do aprendizado. Viu como é que é importante? Comer feijão, né? Fígado de boi. O excesso vai causar o depósito do ferro, né, no fígado, então vai causar lesão hepática, cirrose, diabetes e pigmentação da pele, hiperpigmentação. O iodo, você vai encontrar no sal, como a gente já falou, e na água. A formação dos hormônios da tireoide, os quais regulam os mecanismos de controle de energia do corpo. Isso aqui é uma pirâmide alimentar. Então, gente, aqui na base da pirâmide, né, tudo que a gente vai preferir comer. Aqui, moderadamente, o sal está lá, o moderado. Limite. Tomar cuidado com esses daqui, que nós vamos conversar sobre eles, e evitar os da ponta ali, mas vai precisar, que são as gorduras. Alimentação saudável, então, lá na base ali da pirâmide alimentar estão os cereais, os pães e os tubérculos. Compõe a base da pirâmide alimentar, são os nutrientes energéticos, nele encontram-se os alimentos fontes de carboidratos. A gente precisa de carboidrato, mas não em excesso, porque senão a gente vai engordar. Como a aveia, o pão, o arroz, as farinhas integrais, a batata doce, entre outros. Na pirâmide, o consumo desses, né, dos carboidratos é priorizado, pois são as principais fontes de energia do organismo. Com os carboidratos complexos, ricos em fibras, vitaminas do complexo B e as fibras. Esses carboidratos eles diminuem o risco de doença cardíaca e acidente vascular cerebral, o AVC, né, o derrame. Hortaliças. Nessas encontram-se as verduras e os legumes. Ao consumi-los, seu organismo receberá vitaminas, minerais e fibras, são essenciais para a regulação de diversas funções metabólicas e funcionamento adequado do organismo. No entanto, a ingestão inadequada pode levar a estados de carência e a manifestação clínica, precisar do médico, né? Evita obesidade, câncer, hipertensão arterial e outras cardiopatias, outros problemas do coração. O 3, né, frutas. Assim como as hortaliças são fontes de fibras, vitaminas e minerais essenciais ao equilíbrio e funcionamento regular do organismo. Eles vão auxiliar no trânsito intestinal e vão regular o nível de colesterol no sangue, de gordura no sangue, tá? Legumes, as leguminosas, né? Nesse grupo encontram-se os grãos, como feijão, lentilha, soja, oleaginosas, frutas oleaginosas, né? Além do aporte proteico, são fontes de fibras. As leguminosas são fontes de proteínas de origem vegetal,
porque tem proteína de origem animal, que são as carnes. Então, onde que vão encontrar? Né? Frutas e vegetais estão associados à redução do risco de diversos tipos de cânceres, rico em bioflavonoides, antioxidantes e fibras. Esses alimentos evitam o aparecimento de doenças. Alimentação saudável, a gente tem ainda a carne e os ovos. É importante. É o principal grupo, fonte de proteína de origem animal, que a gente viu que tem as proteínas de origem vegetal, que nós já falamos, e essa de origem animal são os ovos e as carnes, que é um nutriente essencial para a formação dos tecidos. As células não formam os tecidos? Então, importante para a formação dos tecidos. Enzimas e anticorpos. Nós vamos estudar sobre os anticorpos, que faz parte do sistema imunológico, é o sistema de defesa do organismo, tá, gente? São ricos também em ferro e vitamina B6 e B12, que têm efeitos preventivos nas anemias. De acordo com a pirâmide, seu consumo deve ser no máximo 2 vezes ao dia, no almoço e jantar, por exemplo, né? Pois esses alimentos são geralmente ricos em gorduras saturadas e colesterol. Por isso, prefiro as carnes magras. As proteínas estão presentes em alimentos de origem animal, carne vermelha e branca, leite e ovos. E nas leguminosas, que são feijão, soja e ervilha. Leite e derivados. Os alimentos desse grupo também fornecem proteínas ao organismo. Além de cálcio, nutriente fundamental para a constituição óssea e para os dentes, o consumo deve ser moderado, pois nos integrais há presença de gordura saturada e colesterol. Ajuda a prevenir osteoporose, raquitismo, também a vitamina D, tanto a vitamina D quanto o cálcio são nutrientes encontrados no leite. Além disso, a exposição ao sol torna essencial, porque a vitamina D só entra para dentro da célula quando o sol, né? Quando o sol ajuda a ser absorvido pela célula. Ele vai ajudar também o leite em insônia, porque o leite possui o aminoácido triptofano, que é um indutor do sono em caso de insônias leves e moderadas. Óleos e gorduras. Eles são alimentos fonte de energia responsáveis pelo transporte de vitaminas do complexo B. Então, eu preciso, mas não em excesso. Por serem ricos em calorias, sua ingestão deve ser moderada e equilibrada. É preferível optar pelos alimentos fontes de gordura boas, como o óleo vegetal e o azeite de oliva, linhaça e castanhas. 3 tipos principais de gordura. A gente tem a insaturada, a saturada e a gordura trans. A gordura insaturada é aquela que deve ser consumida porque ela tem o benefício de elevar o colesterol bom, que é o HDL, e evita o aparecimento de doenças cardiovasculares. Elas estão presentes, por exemplo, no abacate, rica em gordura insaturada, como o azeite. Já a gordura saturada, ela é encontrada, por exemplo, nas carnes, nos leites e nos derivados do leite. Podem até fazer parte da alimentação, mas em quantidades controladas. A gordura trans é aquela que não pode, você tem que evitar mesmo. Ela está onde? Ela está nos alimentos igual sorvete, biscoito recheado, os fast foods, né? Responsável por diversas enfermidades e doenças cardíacas e até diabetes. Os açúcares e doces. Açúcar, mel, doces e produtos açucarados, como achocolatados, por exemplo, são carboidratos simples, não têm fibras, são pobres em nutrientes e seu consumo deve ser esporádico, né? Nunca mais comer, uma vez ou outra, tá? Então, aqui a gente tem as vitaminas, que também, né? As vitaminas, vitamina A, D, E, K e B1, depois vocês vão olhar lá no PET de vocês, tá? Ou então pela internet mesmo, as aulas, nossas aulas estão disponíveis, né? Pela internet, então vocês vão olhar em que pode ser útil as vitaminas, em onde que elas são encontradas. As vitaminas do complexo B e também as funções do organismo, a vitamina C e as do complexo B que nós já falamos, né? Então, gente, o que nós aprendemos na aula de hoje? Diferença entre fármaco, medicamento e droga, padrão de utilização dos medicamentos, que os alimentos são fontes de saúde e previnem doenças. Agora que nós já conhecemos um pouco sobre a função dos alimentos, como que a gente pode fazer para prevenir as doenças, vamos cuidar melhor da nossa alimentação e ajudar as pessoas que precisam desse conhecimento, porque muitas pessoas se alimentam errado por não saber. Não é?
Então, aqui eu me despeço de vocês, espero que vocês façam bom uso, né, dos alimentos a partir de hoje e saibam que, sim, se tiver uma alimentação saudável, vai prevenir várias doenças e se a doença já tiver instalado, né, procurar um médico e fazer o uso dos alimentos também vai ajudar. Bye, bye. Até a próxima.